Gente, para quem não me conhece, meu nome é Sávio, sou seminarista desta igreja e quem sabe futuro pastor dessa igreja ou de outra igreja batista por aí, né? E supervisor da Rede Mais. E me deram eu agradeço também ao Felipe Breder, que me ajudou com esse esboço aqui, sobre este tema, e o meu dinheiro? A igreja precisa? É um tema que, quando a gente fala sobre essa situação de dinheiro na igreja, muitas pessoas se sentem constrangidas ou não gostam muito do assunto, quando o tema é dinheiro e igreja. Por quê? Porque nós vemos muitas coisas acontecendo e as igrejas que estão mais na mídia, ou algumas teologias que foram lançadas em relação à teologia da prosperidade, elas têm uma forma de trabalhar que muitas vezes a gente fica, mas falar de dinheiro na igreja e aquela coisa do toma lá, dá cá, e essa coisa do enriquecimento através das bênçãos e tal, mas não é sobre isso que nós vamos falar hoje. Até porque nós somos uma igreja batista e não temos a teologia da prosperidade como doutrina. Mas eu quero começar lá no livro de Gênesis, no capítulo 14, onde existiu uma guerra, uma das primeiras guerras que existiu no mundo após ali aquela situação da Torre de Babel, onde houve a divisão das línguas. E os reis ali do Mar Morto, eles se rebelam contra os reis orientais, e aliados orientais, houve vários reis, eles se unem para lutar contra outros reis, e aí os reis dos Mar Morto, eles começam a vencer a guerra e despojam, né? São despojados por reis orientais, e Abraão e os seus aliados acabam que vencem esses reis orientais. No meio dessa guerra toda, se vocês observarem no texto, antes do Gênesis 14, há uma divisão entre Abraão e Ló. Abraão vai para um lugar, Ló vai para outro lugar. E Ló vai para Sodoma. Eles têm ali uma desavença e Ló vai para Sodoma. Só que a guerra está acontecendo ali, naquela região de Ló. E aí, nessa situação, Ló acaba sendo um fugitivo de guerra. Um prisioneiro de guerra. E um fugitivo dessa guerra, ele vai e consegue dizer para Abrão nessa época, né? Olha, Abrão, o seu sobrinho Ló, ele foi sequestrado junto com as mulheres, né? E muitos homens ali. Então eles estão prisioneiros dos reis. E Abraão, sabendo disso, convocou 318 homens. Esses homens eram treinados, eram da casa de Abraão, e eles foram perseguir e libertar os inimigos, e libertar Ló, sua família, seus empregados e os homens lá. Aí conseguem vencer a guerra. Nesse meio do caminho, na volta, após essa guerra, e Abraão sai vitorioso, ele encontra um homem, um rei de Salém, e esse Salém, não se sabe se Salém seria já daquela região de Israel ou não, alguns teólogos falam que era daquela região, outros falam que não, porque ainda não tinha chegado lá naquela região de Jerusalém, e encontram Melquisedeque. Esse Melquisedeque era um homem que a gente não encontra muita coisa sobre ele. Tem alguns livros judaicos que falam sobre Melquisedeque, mas na Bíblia você não encontra muita coisa sobre Melquisedeque.
a Bíblia fala que ele era um homem, rei de Salém e sacerdote do Deus Altíssimo. Naquela região de Canaã, lá, os cananeus ali, toda divindade era altíssima. Eles falavam Deus Altíssimo, Rei Altíssimo. Então tinha essa coisa do Altíssimo. Só que, como Abrão, ele já tinha uma promessa lá, que Deus deu a ele, sai da tua terra, da tua parentela, acredita-se que esse Melquisedeque já era um sacerdote ali, que já tinha ali um conhecimento primitivo de Deus, e ele já era, porque Abraão não ia se sujeitar a qualquer sacerdote, acredito. Então ele se sujeita a um homem que já era alguém, um sacerdote primitivo do Deus Altíssimo. Então surge esse Melquisedeque. Melquisedeque no caminho abençoa Abrão com hospitalidade. E ele abençoa ele com pão e vinho. Tá? E Abrão, o que ele faz? Pega 10% do seu despojo de guerra, que ele já tinha trazido da guerra, e abençoa Melquisedeque. Né? Ele abençoa Melquisedeque com 10% do seu despojo de guerra. Tá? E aí surge essa palavra dízimo, lá em Gênesis. Tá? Melquisedeque celebra Abraão como guerreiro de Deus e o abençoa. E Abraão reconhece Melquisedeque como legítimo sacerdote e rei de seu Deus. Só que naquela época, não foi Abraão que inventou o dízimo. Olha, vamos fazer um cálculo aqui. Eu consegui 10, para agradecer pelo pão e vinho, pela hospitalidade que você me deu, eu vou te dar aqui 10% do meu despojo. Isso já era uma cultura da época. Então ele pegou e falou assim, olha, era cultural você já dar 10% o dízimo da sua colheita, das suas plantações para os reis e para os oficiais e para os funcionários do rei. Isso já era normal naquela época. Então não era uma coisa que Abrão inventa, era uma coisa que já existia. E ele usa disso, dessa cultura, para abençoar Melquisedeque. Tá? Então, isso era uma coisa, era como se fosse um imposto. Tá? Era como se fosse imposto, era praticado, e isso era normal. Então, isso era antes da lei de Moisés. Na lei mosaica, na lei de Moisés, né, lá no texto de... Desculpa. Todos os dízimos da terra, seja dos cereais, seja das frutas, pertencem ao Senhor. São consagrados ao Senhor. É Deuteronômio. Se um homem desejar resgatar parte do seu dízimo, terá que acrescentar 1/5 ao seu valor. Os dízimos dos seus rebanhos, 1 de cada 10 animais que passe debaixo da vara do pastor, será consagrado ao Senhor. O dono não poderá retirar os bons dentre os ruins, nem fazer qualquer troca. Se fizer alguma troca, tanto o animal quanto o substituto se tornarão consagrados e não poderão ser resgatados. Então, na lei mosaica se torna uma lei. Então, era legalizado. Então, existia na Constituição lá dos hebreus, estava lá na lei. Aí, agora, é lei. Tá? E aí, o dízimo era utilizado para 3 propósitos. Manutenção do serviço religioso e festas, alimentação dos levitas e para o cuidado dos pobres. Então, o dízimo tem 3 propósitos na lei mosaica. Manutenção do serviço religioso e festas, a alimentação dos levitas e cuidado dos pobres. E aí, nessa questão, tinha uma tribo, Israel tinha 12 tribos, e eles dividiram lá as terras em 12 lugares ali, para essas tribos, mas tinha uma tribo que não tinha terra, que era a tribo de Levi. Essa tribo de Levi era responsável pela questão religiosa. Na época do tabernáculo, na época do acampamento, ele ficava em volta do tabernáculo. Então eles cuidavam de todos os utensílios do tabernáculo, eles cuidavam de toda instrumentação religiosa. No templo, a mesma coisa, eles eram os responsáveis pela questão da manutenção do templo, viviam disso, os levitas.
Tá? Então, os levitas, eles eram os responsáveis pelo todo o cuidado relacionado a isso. E recebiam o dízimo. Então, no templo, tinha lá a guarda, as pessoas traziam cereais, animais, e eles tinham um local onde eles guardavam tudo isso. Era dos levitas. E os levitas não podiam plantar, não podiam ter terra, eles tinham que ter, o templo dos levitas era específico para o cuidado com as coisas de Deus. E o resto da comunidade de Israel tinham que cuidar das terras, das plantações e trazer os dízimos para a manutenção daquilo tudo. Então existia essa tribo que receberia os dízimos. O dízimo não era para enriquecer sacerdotes, era para a manutenção do tabernáculo, do templo e das festas religiosas. Tá? E chega uma vez, Neemias, ele reclama que as pessoas, quando Neemias estava lá na Pérsia, ele fica sabendo que os levitas não tinham recebido a parte deles, e os levitas e cantores responsáveis pelo culto haviam voltado para suas próprias terras, e por isso repreendi os oficiais e perguntei: por que essa negligência com o templo de Deus? Então convoquei os levitas e cantores e eu coloquei em seus postos. E Ezequias reorganiza os serviços dos templos. E ele ordenou ao povo de Jerusalém que desse aos sacerdotes e aos levitas a porção que lhes era devida, a fim de que pudesse dedicar-se à lei do Senhor. Então, os levitas não eram para ficar fazendo plantação e ficar plantando e trabalhando na questão de terras, e sim cuidando das coisas de Deus. Então, ou seja, as coisas de Deus ficaram de lado. Quem ia fazer? Eram os levitas que tinham que fazer. Aí você entende, tipo, tá, mas os levitas não tinham que trabalhar? Eles trabalhavam. Trabalhavam na manutenção do templo e nas coisas de Deus. Era lei. Estava na lei. Estava na lei mosaica. No Novo Testamento, as coisas mudam. No Novo Testamento, a igreja, ela começa, tem judeu, tem gentil. Os judeus, eles tentam trazer algumas coisas do judaísmo, e só que o gentil, ele não traz, ele não tem essas coisas de dízimo, circuncisão, algumas coisas da lei, elas não vêm para o Novo Testamento. É diferente. E aí, com a prática judaica, não é restabelecido isso como prática cristã. E aí fica uma coisa diferenciada aqui. A igreja primitiva, quando você começa a estudar, você vê lá na história da igreja, em Atos, eles traziam tudo e repartiam entre eles. Viviam em comunidade ali. E aí, com o apóstolo Paulo, quando começa a ir para os gentios, ele verifica também que existiam coletas que o apóstolo Paulo fazia, e essas coletas, o apóstolo Paulo sempre pedia generosidade. 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 Agora, isso quer dizer o seguinte, que então quer dizer que eu não preciso mais dizimar na igreja? Que eu estou livre de dizimar? Que essa questão de dízimo e oferta, eu não preciso fazer nada? Que eu estou livre disso? Graças a Deus, né? Essa questão aí das pragas lá, dos gafanhotos, né? E essa coisa toda, eu estou livre disso tudo? Não é bem assim. Porque quando você está com Cristo, você observa que quando você vem para Cristo, toda a sua vida, ela pertence a Jesus. E aí, Jesus, ele explica que, como o Filipe disse semana passada no culto de domingo, que a nossa justiça, ela tem que ser superior ao dos fariseus. E os fariseus falavam que ele dava o dízimo. Que ele dava o dízimo de tudo, né, do cominho, da hortelã, ele dava o dízimo de tudo que tinha. E o Filipe fala uma coisa, tipo, que ele queria, ele colocou um propósito na vida dele, que ele daria
aquele percentual porque ele considerava aquilo como importante. E tem pessoas que dão até mais do que 10%. E aí eu fiquei pensando na questão de Neemias, quando ele observa que o templo estava deixado de lado, que as coisas estavam deixadas de lado. E como é a vida, como é a manutenção de um templo, de uma igreja, de tudo isso aqui que a gente está vivendo aqui, hoje, agora. Os custos disso tudo. E essa membresia que a gente tem na igreja, quando a gente entra aqui na igreja, a gente se torna membro, existe custos com tudo isso. Iluminação, luz, ar-condicionado, tudo isso é custo. Né? Nós vivemos num mundo que tudo é a base do dinheiro. Né? E fora os projetos sociais que temos. Recentemente a gente estava na Amazônia e vimos lá os missionários, naquele barco missionário, e a OMF, que a gente contribui, os projetos de missões que a igreja tem, os missionários que enviam. Então, tudo isso vai dinheiro, e é muito dinheiro que precisa. E aí a gente fica pensando no cuidado que a igreja tem com as missões, no cuidado que a igreja deve ter com a comunidade, com a cidade, com tudo isso. Tantos missionários urbanos que nós temos aqui, como o Projeto Elas, Projeto Nova, e outros projetos. Na época eu trabalhava, quando eu entrei na primeira igreja, eu era voluntário do Magdala, que depois se tornou o Nova, e a gente ia de madrugada entregar a cesta básica para muitas famílias, e também evangelizar após de madrugada, e saía para evangelizar muitas famílias e conversar com muitas mulheres, as meninas, e a gente ia junto. Então isso tudo é contribuição de todo mundo daqui, da igreja, contribuição para que isso aconteça. Isso tudo é comunidade de fé, isso tudo é generosidade, isso tudo é compaixão e é graça. Então a igreja, ela é um conjunto de pessoas que unidas faz com que aquela oferta que você deixa aqui, ela seja multiplicada e ela se torne muito. Às vezes a gente pensa assim, poxa, mas eu tenho tão pouco, a minha oferta é tão pequena. Mas o pequeno, juntado, é muito. Eu trabalho hoje eu sou servidor público e sou cientista da computação. E trabalho numa folha de pagamento. E todas as vezes que o governador do estado vai fazer uma simulação de reajuste salarial para servidor público, a gente tem que analisar, e eu mexo com análise de dados, a gente tem que analisar a questão do limite prudencial do Estado, quanto o Estado pode gastar. Porque se você ultrapassar aquele limite, o Estado tem um probleminha lá com o governo federal e não vem verba. Então, às vezes a gente fala assim, poxa, vou dar 1%. Faz aí a simulação de 1% de reajuste. Fala, poxa, 1% é quase nada, mas você observa aquele 1% no bolo todo, dá um dinheiro gigantesco de uma folha de pagamento para 89 mil pessoas. Então, assim, a gente pensa, se eu trouxer aqui meu pouco dinheiro, poxa, meu dinheiro não vai fazer diferença. Faz diferença, sim. Isso trazendo para você ver como que o pouco, às vezes, você pensando que o seu pouco é pouco, mas você juntando, esse monte de pouco vira muito. Então, assim, eu quero te incentivar, como o Felipe disse na semana passada, para que o pastor Gilson não precise chegar aqui e mostrar aquele gráfico, né, que ele mostra, olha, nós temos uma despesa de tanto, esse gráfico aqui, eu vejo gráficos todo dia. Então, ele fala, tem uma despesa de tanto e precisamos chegar a tanto neste mês. E ele sempre, graças a Deus, a igreja tem sido fiel e a gente está conseguindo chegar sempre lá no final do mês. Mas essa igreja aqui, gente, ela tem sido uma igreja abençoada e abençoadora. E a escola do discípulo, uma escola que tem abençoado o mundo inteiro. E é uma escola que ela não visa lucro. E ela é uma escola da Igreja Batista, ela não é do Yuri e do Felipe. Ela é da primeira Igreja Batista de Campo Grande. Então, assim, todo o dinheiro que, sei lá, vem do YouTube
e das pessoas que ofertam lá é para a primeira igreja batista. É para a educação da primeira igreja batista. Os seminaristas dessa igreja, muitos seminaristas aqui, são mensalidades de faculdade, é a igreja que vai lá e banca. Então tem muitas coisas que acontecem aqui que é abençoando a igreja. Então assim, e às vezes você fala, pô, mas e aí, onde que vai esse dinheiro? Como que eu vejo quanto que a igreja está gastando? É o que o Felipe disse semana passada também, venha na assembleia, aquela assembleia que o pastor Gilson convoca, que você vai ver o orçamento. Então assim, são muitas coisas que a gente precisa pensar como membro. Quando você é membro de alguma coisa, né, membro de um condomínio, eu sou membro de um condomínio, né, moro num condomínio, a gente fica lá naquelas reuniões de condomínio, mas a gente está vendo lá os gastos do condomínio e tal, então a gente está pagando o condomínio lá, e a gente vê os gastos do condomínio, e a gente vê as benfeitorias do condomínio. Da mesma forma, uma comunidade, uma igreja, precisa também de dinheiro, né, para se manter, para que as coisas aconteçam, para que nosso conforto aqui dentro do templo melhore. Tudo isso faz parte como comunidade de fé. Então assim, lá no Novo Testamento existiam coletas, igrejas que coletavam para o povo de Deus. Aí Paulo, quando dizia Galácia, cada um de vocês separe uma grande quantia de acordo com a sua renda, reservando-a para que não seja preciso fazer coletas quando Deus chegar. Uma das coisas legais que o apóstolo Paulo diz é de acordo com a sua renda. Então é assim, se você tem muito, dê muito. Se você tem pouco, não quer dizer que dê pouco, mas assim, dê proporcional à sua renda. Dê proporcional à sua renda. Não retenha. Se Deus está te abençoando, não retenha. Isso é interessante a gente saber, porque às vezes a gente fica naquela coisa de ficar retendo as bênçãos de Deus, ou ficar retendo o nosso dinheiro em outras coisas, sendo que você pode abençoar muitas pessoas. Você pode abençoar muita gente. Paulo diz também, incentivando a contribuição, no meio da mais severa tribulação, a grande alegria e a extrema pobreza deles transbordaram em rica generosidade, pois dou testemunho de que eles deram tudo quanto podiam, e além do que podiam, por iniciativa própria. Eles nos suplicaram insistentemente o privilégio de participar da assistência ao santo, e não somente fizeram o que esperávamos, mas entregaram-se primeiramente a si mesmos ao Senhor, e depois a nós, pela vontade de Deus. Outro texto, lembre-se, aqueles que semeiam pouco, também colherão pouco, e aquele que semeia com fartura, também colherão fartamente. Cada um dê conforme determinou em seu coração, não com pesar ou por obrigação, pois Deus ama ao que dá com alegria. E Deus é poderoso para fazer com que lhe seja acrescentada toda a graça, para que em todas as coisas, em todo o tempo, tudo o que é necessário, vocês transbordem em toda boa obra. Como está escrito, distribuiu Deus bens aos necessitados e sua justiça dura para sempre. Aquele que supre a semente ao que semeia e ao pão ao que come, também lhe suprirá e multiplicará a semente e fará crescer os frutos da sua justiça. Vocês serão enriquecidos de todas as formas para que possam ser generosos em qualquer ocasião e por nosso intermédio a sua generosidade resulte em ação de graça de Deus. Então, gente, não é com pesar, não, o pastor falou tanto que eu tive que ir lá e dei, mas eu não queria dar aquele dinheiro, queria comer meu Big Mac, né? Poxa vida, não é por pesar ou por obrigação, é por generosidade, é por alegria de dar, né? É tão legal quando você abençoa alguém, você fala, poxa, eu quero tanto abençoar, eu quero tanto abençoar a igreja, eu quero tanto abençoar aquele missionário, eu quero tanto abençoar aquela pessoa por alegria. Esse pessoal dos coaches da vida,
se você ler alguns livros aí, eles sempre falam sobre a questão do doar. Não sei se vocês já leram, esse Paulo Vieira, esse pessoal aí. E eles sempre falam de doar. E a questão de doar é a libertadora, eles falam isso. A questão de doar. Você separar, quando você recebe o seu salário, você separar uma porção para a doação. E isso já está na Bíblia faz tempo, né? E está nos livros aí dos coaches que a gente vê aí no mercado. Então assim, por alegria, dar com alegria, né? Não por obrigação, nem por pesar, né? E nem com aquela vontadezinha de se eu der, Deus me retribuirá. Quando a gente estava brincando aqui no início do culto, né? Dê e Deus te devolverá. Como se fosse ações ou... Nem ações, né? Porque ações você pode perder, né? Como se fosse alguma outra coisa que você investe e você vai ter ali um dinheiro que você colocou ali num investimento que você vai ter um lucro exorbitante na frente. Não é nisso aí. Não é dessa forma. É você dar com generosidade, né? E Deus conhece seu coração. Ele sabe do que você precisa, sabe do que você necessita. E se o seu amor não é ao dinheiro, sabe que você é generoso, por que não te abençoar? Por que não te abençoar? Porque Ele sabe que quanto mais Ele te abençoa, mais você dará. Agora, se você está querendo, como muitas pessoas falam, eu vou dar o dinheiro na igreja, mas eu sei que Deus vai me abençoar, e eu vou prosperar, e eu vou não sei o quê, e eu vou não sei o quê, eu vou crescer. Mas não é nesse sentido que nós temos que viver. Porque aí o amor não está sendo a Cristo, e sim ao dinheiro. É uma obrigação em amor. Como vocês sabem, Filipenses, nos seus primeiros dias do Evangelho, quando parti da Macedônia, nenhuma igreja partilhou comigo no que se refere a dar e receber, exceto vocês. Pois estando eu em Tessalônica, vocês me mandaram ajuda. Não apenas uma vez, mas duas, quando tive necessidade. Não que eu esteja procurando ofertas, mas o que pode ser creditado na conta de vocês. Recebi tudo, e o que tenho é mais do que suficiente. Estou amplamente suprido, agora que recebi de Epafrodito os donativos que vocês enviaram. São uma oferta de aroma suave, um sacrifício aceitável e agradável ao Deus. E o meu Deus suprirá todas as necessidades de vocês, de acordo com as suas gloriosas riquezas em Cristo Jesus. A igreja de Filipenses, que abençoa o apóstolo Paulo. Pastores devem ser sustentados em sua obra. Por que eu falo isso? Existem pastores que trabalham e são ministério em tempo parcial? Tem pastores assim, tem igrejas que funcionam assim. Tem pastores em tempo integral? Tem. Mas assim, eu acredito que os pastores devem sim, como os levitas, serem sustentados em sua obra. Porque o ministério pastoral não é uma coisa tão simples de se fazer, não. Não é fácil, gente. Você está na sua casa no final de semana, e eu não sou pastor, tá? Mas eu sei como é. De repente surge um velório para você fazer. E naquele mesmo dia você tem um casamento para ir. E naquele mesmo dia você tem um PGM para visitar. E naquele mesmo dia você tem um aconselhamento. Então assim, e você não tem feriado, sábado e domingo. E você tem a sua família. Então tem muitas coisas. E você tem que estudar para dar uma palavra. Então tem muitas coisas para você fazer. E tem muitos estudos para fazer. E estar aqui na frente é uma responsabilidade enorme. Todas as vezes que me chamam para vir aqui, eu fico, poxa, é muita responsabilidade. Então assim, ser pastor não é fácil. Então eu acredito sim que os pastores devem ser sustentados em sua obra. E o dízimo não era uma prática comum no Novo Testamento.
não é um mandamento para a igreja. A contribuição deve ser por amor à obra do reino, de acordo com o que recebe e de acordo com os seus bens. Então nós encontramos o quê? Uma generosidade do sustento dos pastores, pregadores, órfãos, viúvas e necessitados. Não depende das nossas emoções, daquelas coisas que as pessoas veem por aí, você emocionar as pessoas para darem os dízimos e as ofertas, ou darem um voto, alguma coisa assim, mas sim de compromisso com a obra. É compromisso. Nós tivemos o congresso de missões, muitas pessoas preencheram o cartãozinho de compromisso, e a igreja conta com aquilo como orçamento. Então, sim, de compromisso. Os que querem ficar ricos caem em tentação, em armadilhas e em muitos desejos descontrolados e nocivos. Os que levam os homens a mergulhares na ruína e na destruição, pois o amor ao dinheiro é raiz de todos os males. Algumas pessoas, por cobiçarem o dinheiro, desviaram-se da fé e se atormentaram com muitos sofrimentos. Se você não consegue abrir mão do seu dinheiro, ele é o seu ídolo. Lembram do jovem rico, da qual pergunta para Jesus como que ele faz para seguir a Cristo? Jesus responde para ele: se quer ser perfeito, vá, vende os seus bens e dê o dinheiro aos pobres, e você terá tesouro nos céus. Depois venha e me siga. Ouvindo isso, o jovem se afastou e ficou muito triste, porque tinha muitas riquezas. Então, ele queria somente seguir Jesus, ver as coisas de Jesus, mas de ser discípulo de Cristo ele não queria, porque ele tinha muitas riquezas e o Deus dele não era Jesus. O converter a Jesus não era o que ele queria, né? Porque ele já tinha um Deus ocupando o coração dele. A generosidade, gente, é uma evidência da fé, não dá para fugir disso. Todos devem ser generosos, constantes, proporcionais. E ninguém deve se sentir livre de participar da contribuição para a manutenção das coisas de Deus. Sonde o seu coração em relação ao dinheiro, como está? Porque às vezes a gente está no culto adorando a Deus, né? Aí de repente fala dos dízimos, das ofertas, a gente já fica, parece que a adoração já ficou, poxa vida, quebrou minha adoração, meu dízimo, falou de dízimo de oferta, quebrou tudo aqui no negócio, né? Então no tempo da graça, há uma mudança em como as coisas devem ser feitas. O dízimo e a oferta não devem ser colocados no gasofilácio é esse buraquinho que temos aqui, por medo do gafanhoto, né? Por medo de que se eu não der meu dízimo, se eu não der a minha oferta, vai vir o gafanhoto e vai comer todo o meu dinheiro, né? Vou perder meu emprego, né? Como está lá em Malaquias, vai vir praga sobre mim. Aquilo lá seria, aquilo lá Deus está falando para os hebreus. E lá em Deuteronômio ele fala que se eles não contribuem com os levitas, tinha consequências lá em Hebreus, para os hebreus. Deuteronômio 28, se eu não me engano. As bênçãos viriam se eles fizeram isso e aquilo e aquilo e aquilo. Se não fizerem, viriam as maldições, e viria pragas e não sei o que, está falando, isso está, um texto se refere ao outro lá. Agora, não é por medo do gafanhoto, tá? Ou devorador, mas generosidade e gratidão. Generosidade e gratidão. O serviço da igreja com a educação, com a causa missionária, com as despesas, tudo isso custa dinheiro. E nós somos membros dessa comunidade, né? E devemos contribuir de forma generosa. Uma das coisas que nós temos que ter cuidado, com a ganância, com o consumismo desenfreado, que leva ao endividamento. E se nós estamos endividados, nós não conseguimos contribuir. E quando nós estamos endividados, já tem pesquisa sobre isso, e quanto mais endividados nós estamos, mais sem vontade de contribuir e de doar, nós ficamos. Então isso é um problema no mundo que vivemos. Que faz com o quê? Aí sim aí tem um gafanhoto aí. É o gafanhoto moderno. Qual é o gafanhoto moderno? Que nem é o gafanhoto, né? É aquele touro lá do Wall Street, né? Que come com juros exorbitantes lá, grande parte do nosso dinheiro, quando você não é um investidor e sim um tomador, né? Esse assim é um baita de um gafanhoto, né?
quando você acaba consumindo muito e se endividando, cartão de crédito, né? Um cartão de crédito em cima do outro faz com que a gente fique com dificuldade de contribuir. É uma realidade, não é? Uma realidade. Então, jovens, adolescentes, fujam do cartão de crédito. É um problema. Pessoal que vai casar aí, que está procurando casar, fuja do cartão de crédito. Pague tudo à vista. Coisa linda você casar assim, tudo à vista. Chega lá, casou, tudo à vista. É maravilhoso. Maravilhoso. Né? Então, assim, e quanto mais você se divida, mais complicado é a contribuição. Então, é importante você pensar muito nisso. E pensar, tipo, vamos organizar a minha vida, né? Vou organizar a minha vida, organizar a parte que eu devo dar a Deus, a parte que eu vou contribuir com a igreja, né? Poxa, no momento eu não estou podendo dar o que eu gostaria de dar para a igreja. Meu objetivo é contribuir proporcionalmente à minha renda, mas eu não estou conseguindo fazer isso. Deus conhece o seu coração, sabe da sua generosidade, sabe do que você é capaz de fazer. Mas é importante você também cuidar da sua saúde financeira, porque tem um gafanhotão aí, um touro do Wall Street aí, né, tentando tomar o seu dinheiro. Então é importante você organizar a sua renda também, tá? Então, cuidado com a ganância. Se está bom lá o Samsung, não vai se endividar para ter um iPhone, né? Então, assim, é uma coisinha, né, simples aí para o pessoal aí novinho, né? Não fica, seu pai fala, filho, vamos esperar. Seu pai sabe do que está falando. Sabe do que está falando. Vamos esperar. Não vai endividar o papai não, porque é melhor. O negócio fica melhor, né? Às vezes uma figurinha de R$4 da Copa do Mundo pode virar uma oferta, gente. É verdade. Fala, vou deixar de comprar uma figurinha de R$4 e vou dar de oferta no culto de sábado. Fechou, né? Que aí você investe no reino de Deus. R$4 às vezes vai fazer uma diferença aqui no orçamento da igreja gigantesca. Imagina, R$4 multiplica aí pela quantidade de pessoas que podem dar. Aí, se você pensou, poxa, não pensei nisso. Então vem aqui, ó, depois que acabar o culto, ou na hora que o pessoal estiver cantando, traz sua ofertinha de R$4 ali, coloca ali, ninguém vai nem perceber. Tá? Invista no reino de Deus e saiba que gerações serão impactadas e vidas serão transformadas. Tem muita gente aí impactando vidas aí e transformando gerações, transformando mesmo, gente, transformando mesmo gerações, gente que estão na periferia, fora da bolha que nós estamos acostumados, fora do ambiente que nós estamos acostumados. Aquele Pedro do Borel que veio aqui, né? Vocês viram ali como ele está fora de uma bolha, que a gente às vezes não está acostumado a ver, e pessoas aqui dentro da nossa igreja, missionários de missões urbanas, que estão trabalhando aqui, que estão fora de uma bolha que nós estamos acostumados a andar e a ver, que estão trabalhando, fazendo diferença e fazendo com que essas pessoas possam enxergar além, possam ir além. Então, isso tudo sendo pessoas que estão abençoando pessoas. Então, invista no reino de Deus. Procure essas pessoas, pergunte para elas o que eu posso fazer para abençoar você, o seu ministério. Aí, ó, o jantar árabe aí, que é uma delícia, a comida árabe é uma delícia. Então, invista no reino de Deus. Invista no reino de Deus. Invistam nas pessoas que estão... Tem um pessoal aí também que eu vi que está querendo ir para a Amazônia. Você fica lá um ano, né? Ficar um ano lá. Aí, procurem essas pessoas. São 4 jovens que estão querendo ir para lá. Doaram a sua vida, doaram um ano da sua vida para ir para a Amazônia como missionários. A hora de investir nessas pessoas. Então, invistam, gente, no reino de Deus, porque são pessoas que querem fazer a diferença no reino de Deus. É isso aí. Contribuam com generosidade. Amém?